Luiz Inácio Lula da Silva dessa vez conseguiu passar de todos os limites. Em menos de 24 horas, ele fez um discurso pior do que qualquer psicopata conseguiria fazer, fez revelações a respeito dos bastidores do período em que esteve preso em Curitiba e contou duas versões completamente diferentes a respeito da mesma história. Vamos começar pelo que aconteceu no Nordeste. No final da tarde de ontem, em uma cerimônia no município de Cachoeira dos Índios, na Paraíba, Lula fez uma afirmação digna de um psicopata que você já deve até ter visto por aí nas redes sociais. Só que em um momento anterior do discurso, teve uma outra fala dele que não ganhou repercussão, mas não pode passar despercebida. Preste atenção nos detalhes da história que Lula contou a respeito de sua ida de Pernambuco para São Paulo quando criança. Eu saí de Pernambuco com 7 anos de idade em 1952. E eu saí de Pernambuco por conta da seca. A minha mãe teve que ir embora para São Paulo, porque meu pai, em 1945, engravidou a minha mãe e foi embora para São Paulo para trabalhar. E quando meu pai voltou para buscar minha mãe, eu já estava com 7 anos de idade. E a razão pela qual minha mãe colocou 8 filhos dentro de um pau de arara e a gente foi embora para São Paulo, foi por conta da água. Se você, assim como eu, já está acostumado a ouvir Lula contando essa história, afinal, ele costuma contá-la com muita frequência em seus discursos, você já deve ter percebido que tem um detalhe aí no meio que não bate com a história original. Mas se você não percebeu, não se preocupe, pois Lula contou a mesma história cerca de 4 horas antes, em uma cerimônia no município de Salgueiro, em Pernambuco. Preste atenção nos detalhes. Minha mãe teimosa colocou os 8 filhos no lugar que o prefeito deve saber, chamado Bodega do Tovinho. A gente ficou lá esperando 2 dias para chegar um pau de arara. Pegamos um pau de arara, 13 dias para chegar em São Paulo. E minha mãe veio não apenas para matar a fome dos filhos, ela veio para encontrar o marido dela, que tinha deixado ela quando ela engravidou desse que está falando com vocês. Minha mãe veio na expectativa de encontrar com meu pai. Quando nós chegamos em Santos, qual foi a surpresa da minha mãe? Meu pai tinha casado com outra mulher e já tinha uma penca de filhos. A minha mãe não teve dúvida. Com 8 filhos, ela teve a coragem de se separar do meu pai. Pois é, em Pernambuco, seu estado natal, Lula contou que sua mãe foi para São Paulo junto com os filhos e, ao chegar lá, encontrou o marido, o pai de Lula, já casado com outra mulher e já tendo outros filhos, o que a levou a decidir pela separação. Minha mãe veio na expectativa de encontrar com meu pai. Só que apenas 4 horas depois, na Paraíba, Lula já contou uma história bem diferente a respeito dos mesmos acontecimentos. Nessa versão, em vez da mãe ter levado sozinha os seus filhos para São Paulo, o pai é que foi buscar a todos em Pernambuco. E quando meu pai voltou para buscar minha mãe, eu já estava com 7 anos de idade. Qual dessas duas versões é a verdadeira, eu não sei. Lula costuma contar a primeira delas em seus discursos. Mas o ponto central aqui é outro. Se esse homem é capaz de mentir assim a respeito da própria história, contando duas versões diferentes dela em um mesmo dia, imagine então o que ele é capaz de fazer em relação às ações e aos resultados do seu governo. Mas esse ainda não foi o principal ponto desse discurso na Paraíba. O principal ponto foi esse, que está sendo amplamente compartilhado nas redes sociais desde ontem. E eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água, porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Sinceramente, é preciso ter uma mentalidade de psicopata ou algo até pior para pensar dessa forma. Não é possível que ele pense que milhões de pessoas sofreriam com a falta d'água, morreriam de sede e de fome, para que então surgisse um herói chamado Lula que, como presidente da República, destinasse parte do dinheiro do próprio povo para fazer a transposição de um curso d'água. E não precisamos nem entrar no mérito da questão do quanto as obras da transposição do São Francisco já atrasaram ou do quanto essas obras já foram
superfaturadas. A discussão aqui é muito mais simples do que isso. Nenhum político é herói. Seja Lula ou qualquer outro, nenhum político merece ser aplaudido por ter destinado recursos para determinada obra, porque ele não fez nada além da sua obrigação, principalmente vindo daqueles que ocupam cargos no poder executivo. Político não dá nada ao povo. Ele apenas decide como destinar o dinheiro que pertence ao próprio povo e que foi arrecadado pelo governo através do pagamento de impostos. E o pior de tudo, além de apenas cumprir com a sua obrigação, o político ainda é extremamente bem pago para fazer esse trabalho e, em muitos casos, abusa do seu cargo para agir com desonestidade. Infelizmente, isso é algo muito comum no Brasil. Aquele recurso que chega para a execução de uma obra muitas vezes representa apenas uma parcela do que poderia chegar, já que uma parte dele se perdeu pelo caminho através do pagamento de propinas e outros desvios. Político não é herói. Político é funcionário do povo e nada além disso. Agora, os discursos de Lula no Nordeste na tarde de ontem não foram os únicos que merecem destaque nesse vídeo. No início da tarde de hoje, quinta-feira, no município de Ortigueira, no Paraná, mesmo que não tivesse absolutamente nada a ver com o contexto da cerimônia, Lula fez questão de trazer essa história de que ele estava levando a água para o Nordeste e, para isso, fez algumas suposições completamente difamatórias em relação ao povo do Rio de Janeiro e principalmente ao de São Paulo. Se a pessoa não conhece, a pessoa não tem sentimento de necessidade. Você vai falar da transposição da água no Rio de Janeiro, o cara fala, aqui leva água, aqui tem Copacabana, aqui tem Ipanema. Você vai falar na Avenida Paulista em São Paulo, o cara fala, aqui que água, que negócio de água para pobre, pobre precisa d'água. Pobre, se tiver muito pobre, a gente vai buscar as meninas para trabalhar de empregada doméstica para nós aqui em São Paulo. Ou a gente vai pegar o cara para ser servente de pedreiro, para construir viaduto, para construir prédio. Eles pensam que pobre só gosta de ser pedreiro. Agora eu pergunto, o que leva Lula a falar algo assim? Será que é aquilo que o povo de São Paulo e do Rio de Janeiro pensam? Ou será que é aquilo que se passa na cabeça do próprio Lula? Eu, particularmente, nunca ouvi da boca de nenhum paulista ou carioca palavras desse tipo. Já da boca de Lula, pois é, só que esse discurso no Paraná também teve outro ponto que eu preciso destacar aqui. A história contada por Lula a respeito daquilo que acontecia nos bastidores na época em que ele esteve preso em Curitiba. É que o Maneque e o Rocha foram os advogados que me acompanharam os 580 dias na cadeia. Todo santo dia eu recebia um de manhã e todo santo dia uma tarde. Um me levava a carta da Janja e o outro levava a minha carta para a Janja. Porque eu e a Janja escrevemos 580 cartas durante os 580 dias que eu fiquei preso. Ela me mandava a carta, eu recebia a carta dela de manhã e o Rocha levava a minha. Não, o Rocha levava a minha de manhã e o Maneque me trazia dela à tarde. Hoje você não tem noção do que é receber uma carta. Vocês já receberam carta de amor? Ô, gente do céu. O Haddad vale mais do que um presente. Eu ficava, eles sabem a ansiedade que eu ficava. O Maneco conversava comigo 2 minutos, eu falava, e minha carta? O dia que ele falava, hoje não tem carta, cara, eu entrava em depressão. A depressão passava porque no dia seguinte eu recebia 2. Aí foi uma maravilha. Eu nunca pensei na minha vida que fosse tão bom escrever carta. De noite você sozinho numa cela, Haddad, pensando na amada e você escrevendo para ela, sabe? E depois você ficar esperando que ela escrevesse para você. É uma coisa muito prazerosa. Eu estou falando isso, mas o sacana que era meu carcereiro está aqui também. Eu vi que meu carcereiro está aqui também. Primeiro ponto. Descobrimos agora mais 2 responsáveis sobre o fato de Janja estar hoje fazendo todas essas presepadas sustentadas com dinheiro público. Segundo, que tipo de prisão foi essa? Que privação de liberdade é essa onde o preso recebe diariamente visitas de advogados, cartas e ainda outras regalias? Terceiro ponto. Por mais que seja uma prisão repleta de privilégios,
Eu não sei quanto a vocês, mas no que depender de mim, Lula poderia voltar para essa rotina de troca de cartas com Janja a partir de hoje mesmo. E aí, qual é a sua opinião? Me conta aqui nos comentários.